Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Você já se pegou reagindo de uma forma exagerada e depois pensou, cara, por que eu fiz isso? Ou então já sentiu um incômodo no peito, uma raiva escondida, alguma tristeza que você nem sequer sabia de onde vinha? Seja muito bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Eu sou Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e hoje eu vou literalmente te levar para uma viagem. Mas não uma viagem para fora e sim para dentro, porque a chave para melhores relacionamentos, escolhas mais conscientes e até mesmo sucesso profissional começa com o simples ato de se perceber, de se entender. Imagine que sua mente é como uma casa, tem luzes acesas e tem cômodos escuros. A autoconsciência é o interruptor. Porque quando você liga o interruptor, clareia exatamente aquilo que você precisa ver. Ela é basicamente a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você em tempo real. O que você está sentindo, por que você está sentindo, de onde vem a emoção e por que você tem sido afetado comportamentalmente por ela. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, coloca a autoconsciência como a primeira habilidade essencial para qualquer evolução emocional. Eu, particularmente, gosto de trabalhar no contexto de autoconhecimento. Isso porque o autoconhecimento ele é um pouquinho mais amplo do que a autoconsciência, tá? Mas é só uma questão mesmo de referências bibliográficas, vamos colocar dessa forma. Afinal de contas, sem a autoconsciência, nós ficamos no piloto automático, reagindo, explodindo e até mesmo fechando portas sem perceber o porquê. Há algum tempo atrás, eu estava numa reunião, uma pequena crítica chegou com a porta fechada e essa crítica veio, embora tenha sido em um ambiente controlado, ela veio como uma flecha. Em alguns segundos eu respondi já de imediato. Não de uma forma rígida, mas de uma forma defensiva. Na hora eu achei até que estava certo, mas depois eu me perguntei, cara, por que eu reagi dessa forma? Eu poderia ter deixado essa situação e resolvido ela depois. Não precisava ter resolvido ou reagido dessa forma agora. A verdade é que aquilo não era sobre uma reunião, era sobre uma memória antiga minha, de quando eu era cobrado demais na infância e especialmente com relação ao meu peso, né? Que é algo que eu sempre trabalhei, porque eu sempre fui gordo, depois fui magro, depois gordo, depois magro. Então sempre tive muito essas questões com relação à minha infância, onde as pessoas que eu mais confiava viravam para mim e falavam, você tá gordo, eu tive já situações dos meus avós que traziam isso. E eu não tenho nenhum problema de falar isso porque são coisas resolvidas na minha cabeça. Mas ainda assim é importante que você veja que eu não estava reagindo à crítica. Não a de agora. Mas eu estava simplesmente revivendo uma dor lá de trás. Essa é a mágica. A dor, se você não trouxer autoconsciência para ela, ela simplesmente vai te corroer por dentro, sem que você veja. Ou seja, você vai apanhar sem literalmente ter a chance de se defender. Então, a autoconsciência para mim ela é um interruptor justamente por isso. Porque ela te mostra, muitas vezes, o problema. E que o problema, às vezes, não é o outro, é você. E quando você desperta que o problema é você, fica mais fácil de você ter mais clareza sobre seus valores e propósito, tomar melhores decisões,
saber quando você precisa de uma pausa, quais são os seus gatilhos. Reconhecer esses gatilhos emocionais talvez sejam a parte mais importante, porque a partir daí nós conseguimos literalmente entender aquilo que nos tira do eixo. E a maior sabedoria de um ser humano é entender quais são as suas mazelas. Outra coisa importante de pessoas com autoconsciência, que esse daqui talvez seja uma das qualidades mais nobres que eu vejo, é a capacidade de conseguir pedir desculpas e principalmente crescer com os erros. Em contrapartida, as pessoas que têm baixa autoconsciência, elas culpam sempre os outros, elas sempre se sentem vítimas, repetem padrões de forma inconsciente, não somente nas suas vidas profissionais, mas também nos seus relacionamentos. Elas são dominadas literalmente por suas emoções e elas não entendem o porquê elas são dominadas por suas emoções. O que é a pior parte, porque a autoconsciência não é sobre você se julgar, é sobre você se observar. Então vamos lá. Como, Gustavo, afinal de contas, eu posso desenvolver a autoconsciência? Aqui eu vou falar com você sobre 5 ferramentas práticas para você começar hoje. Ou seja, eu estou te dando 5 ferramentas para você não ter desculpa de absolutamente nenhuma. A propósito, eu gostaria de te lembrar que você pode acessar meu site e comprar mais de 120 ferramentas de desenvolvimento pessoal, sendo que pelo menos 20 são sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Ou seja, vai lá dar uma olhada, é mais fácil. Vai lá, dá uma olhada, confere, você vai ver que assim, é simplesmente incrível. E algumas delas eu vou trazer aqui para vocês, para você conseguir dar uma olhada. Dar uma olhada não, né? Ouvir, no caso. Bom, primeira ferramenta, ela não tá lá dessa forma, mas é você nomear a emoção. Você trazer consciência faz parte de você nomear a emoção. Gustavo, cita uma ferramenta lá que vai me ajudar a nomear a emoção. A roda emocional, que é onde você vai, por exemplo, pintar ali a parte que você vai destrinchar a emoção. A ideia da roda é essa. Você tem também o diário emocional, onde você vai reservar ali 5 minutinhos para você basicamente entender como você está se sentindo, por que você acordou dessa forma, como você está se sentindo ao dormir, como você está se sentindo ao acordar. Então, assim, o porquê você está se sentindo dessa forma, como você reagiu, é um guia, literalmente. Terceira ferramenta é o check-in corporal. É onde, basicamente, o seu corpo, você vai identificar onde o seu corpo segura a emoção para que você consiga trabalhar a partir daí, entender os seus gatilhos, etc. Quarto, fazer perguntas poderosas. Essa é uma ferramenta que não está lá, mas porque envolve muito mais um processo de mentoria, tá? Então você vai precisar entender e ter Você pode ser seu próprio mentor, tá? Você pode fazer auto-coach nesse caso. Você vai entender de onde vem, por que vem, qual o gatilho, em que situação, em que momento. Isso tudo faz parte do processo de consciência. E por último, você vai pedir feedback às pessoas. Pessoas que você tem realmente um apreço, que essas pessoas te amam e vão te dar feedbacks honestos, justos e que de fato façam com que você tenha maior clareza daquilo que você precisa mudar. Fechou? Então essas são 5 ferramentas. Vou repetir para você. Primeiro, nomear a emoção. Segundo, diário emocional, check-in corporal, perguntas poderosas ou auto-coaching. E por último, feedback de terceiros. Beleza? É importante você entender que a autoconsciência não é
E não será sobre você se julgar, é sim sobre você se observar com clareza, gentileza e autocompaixão. É como se você estivesse abrindo as janelas e deixando a luz entrar, ou ligando o interruptor. Às vezes isso dói, tá? Mas antes uma verdade dura do que uma mentira macia. Porque quando você se conhece, você consegue transformar. Antes você ficar com a cara vermelha por alguns minutos do que você passar amarelo a vida inteira. É só assim que você consegue se transformar, que você consegue começar a viver com verdade, intencionalidade e propósito. E se esse episódio fez sentido para você, lembra de compartilhar com alguém que precisa se enxergar com carinho. E me conta depois, lá nas minhas redes sociais, @GustavoIANN, como foi a sua experiência no episódio. A propósito, se você quer melhorar a sua autoconsciência, quer desenvolver a sua motivação, quer aprimorar as suas habilidades sociais, não deixe de participar da minha mentoria que está com vagas abertas. A mentoria de desenvolvimento pessoal ou então a nossa imersão de inteligência emocional. Você pode acessar elas através de www.gustavoiann.com.br. E esse foi o nosso Evolutioncast, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, evoluir é a nossa única opção.